Fala galerinha, aqui é o professor Marcelo, diretamente da minha casa, da mesa aqui da minha cozinha, meio que improvisado, mas a gente vai começar a ver a sequência do conteúdo, né, que a gente estava vendo aí na sala de aula. A sequência do conteúdo, na verdade, né, a gente precisa rever, né, os detalhes do movimento uniformemente variado, isso referente à frente 1. Isso. Temos que rever os conceitos de movimento uniformemente variado. Nessa aula a gente vai fazer isso, né? Eu vou procurar ser bem breve e bem objetivo, né? E num outro videozinho eu vou falar tudo sobre os gráficos do movimento uniformemente variado e depois a gente vai dando sequência. Isso com relação à frente 1, né? Depois a gente vai ver também movimento sobre a ação da gravidade, que trata-se também de movimento uniformemente variado e assim por diante, lançamento horizontal e assim por diante. Vamos lá. O movimento ele é uniformemente variado. O que é um movimento variado? Quer dizer que a velocidade varia? A velocidade varia quer dizer que ela pode aumentar ou diminuir constantemente. Só que no movimento, se ele for uniformemente variado, se ele for um movimento, não é simplesmente um movimento variado, ele é um movimento uniformemente variado. O que quer dizer variar de maneira uniforme? Quer dizer que a velocidade aumenta ou diminui sempre valores iguais, sempre os mesmos valores, não é isso? Como assim aumentar sempre o mesmo valor, diminuir o mesmo valor? É aí que está esse segundo item que eu coloquei aqui, que a aceleração é constante não nula. Por exemplo, eu falo que a aceleração de um corpo é de 8 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade varia 8 metros por segundo. Em outras palavras, a velocidade varia 8 metros por segundo, a cada intervalo de tempo de 1 segundo. E quando eu digo varia, pode ser que a velocidade aumente ou diminua, certo, gente? 8 metros por segundo a cada segundo. As equações do movimento uniformemente variado são essas aqui, não é? V igual a V0 mais AT. Esta aqui é chamada de função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Essa daqui é chamada equação de Torricelli, não é isso? Equação de Torricelli. E essa última aqui é a função horária dos espaços, né, para o movimento uniformemente variado. Essa primeira aqui é a função horária da velocidade. Vamos lá, V igual a V0 mais AT. V, velocidade final. V0 é a velocidade inicial. Aceleração vezes o tempo. Torricelli é a mesma coisa, a única diferença é que tem aqui o ΔS, que é a variação de espaço, o deslocamento escalar, que é a posição final menos a inicial, que vai coincidir com a distância percorrida se não houver a inversão do sentido do movimento. Essa daqui, S é a posição final, S0 é a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração tempo ao quadrado, tudo dividido por 2 ou multiplicado por meio é a mesma coisa, não é? Essas três equações aqui, quando que a gente usa cada uma delas? Essa daqui é a função horária da velocidade, é muito provável que você tenha que utilizar ela se o exercício não fornecer o ΔS, posição final ou a posição inicial, certo? Se ele não fornece ΔS, automaticamente você não tem nem a posição final nem a inicial. Então é muito provável que se o exercício omitir essas informações aqui, você tenha que usar essa expressão. Torricelli é muito provável que você tenha que usar Torricelli se o exercício omitir o tempo. Você repara que eu estou dizendo muito provável, não estou dizendo que você tenha, né? É muito provável que se o exercício omitir o tempo, você tenha que usar a equação de Torricelli. A função horária dos espaços, essa daqui é muito provável que você tenha que usar se o exercício omitir a velocidade final. Certo? Omitindo a velocidade final, é muito provável que você tenha que usar essa. Mas não existe restrição de você ter que usar uma, ter que usar outra. Você pode usar o que for conveniente, não tem problema algum, certo? Eu coloquei aqui como observação a classificação dos movimentos, só que existe duas possibilidades, né, de você classificar os movimentos. Pode ser quanto à variação do espaço, quanto à variação da posição, mas também pode ser quanto à variação do módulo da velocidade. Quanto à variação do espaço, já passei em aula para vocês ali, quando a gente viu lá o movimento uniforme, a gente pode classificar um movimento em progressivo ou retrógrado. Progressivo ou retrógrado vai indicar apenas o sinal da velocidade, apenas o sentido do movimento, não é isso? Agora, no movimento uniformemente variado, que é o que a gente está revendo nessa videoaula, só permite duas classificações com relação
a variação do módulo da velocidade. O movimento pode ser acelerado, né? Pode ser um movimento chamado de acelerado, ou ele pode ser também retardado. Mas também, né, a gente não pode esquecer do progressivo e retrógrado. Na próxima videoaula eu vou falar sobre os gráficos e eu vou entrar mais em detalhes sobre essa classificação progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Nessa aula, a gente precisa entender o que é um movimento acelerado. O movimento que a gente chama de acelerado é aquele que o módulo da velocidade aumenta. Módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. E outra coisa importante, se a velocidade aumenta no decorrer do tempo, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, não esqueça disso. Os dois são positivos ou os dois são negativos. Aí o movimento vai ser chamado de acelerado. Por isso eu tenho que falar aqui também, gente, não confunda, não associe, melhor dizendo, o sinal da aceleração com o tipo de movimento. É muito provável, é muito comum que na hora que você resolva os exercícios, que a gente considera sempre o movimento progressivo por facilidade matemática, velocidade positiva e tudo mais, né? E se o movimento for progressivo, aí se o movimento for acelerado, a aceleração é positiva, se o movimento for retardado, a aceleração é negativa. Então a gente vai lá e associa. Ah, tá, tem gente que pensa, aceleração positiva é acelerado, aceleração negativa é retardado. Não é isso. Não associa o sinal dessa aceleração com esse tipo de movimento. Por isso que eu estou dizendo para vocês, velocidade e aceleração, se tiverem o mesmo sinal, ou seja, os dois positivos ou os dois negativos, o movimento é acelerado. Assim como se o movimento for retardado. O que é o movimento retardado? É aquele que o módulo da velocidade diminui. Módulo, apenas um número. Se o módulo da velocidade diminui, isso quer dizer que velocidade e aceleração têm sinais opostos. Ou seja, se um é positivo, o outro é negativo. Não esqueça disso. Isso na hora de você montar as equações, de você resolver exercícios de encontro, ultrapassagem e tudo mais, você tem que levar em consideração essa história aqui desses sinais. Certo? Então, não esqueça. Acelerado, velocidade e aceleração tem o mesmo sinal. Retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Certo, gente? Uma coisa que a gente pode ver, também como exemplo, que é bem recorrente, é bem comum nos exercícios, é ele fornecerem algumas funções. Por exemplo, essa daqui, ao invés de S, eu coloquei o X. Pode ser que eles falam que é uma função horária das posições. Eles colocam aqui X de T ou S de T, tanto faz a mesma coisa. O S está simbolizando, portanto, o X está simbolizando o S. Então aqui, quando você tiver uma função, antes de querer substituir, calcular qualquer coisa, é interessante que você identifique qual função que é e que você compare com a função que você conhece. Para quê? Para você retirar alguns dados. Retirando esses dados, essas informações, aí depois você vai ver o que o exercício está pedindo para você fazer. Essa daqui, tá vendo que é uma função do segundo grau, espaço em função do tempo, função do segundo grau. Automaticamente só pode ser essa. Só pode ser uma função do movimento uniformemente variado. Então, de cara, o enunciado diz aqui seria o seguinte, fala, o movimento de um corpo seria descrito pela função abaixo, onde o x simboliza as posições e o t o tempo, certo? X as posições medido em metros, tempo medido em segundos. Logo, automaticamente, a velocidade vai ser metros por segundo. Comparando essa função com essa, olha só, vou colocar essa função exatamente aqui embaixo. S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Apenas coloquei uma em cima da outra. Para quê? Para a gente comparar e retirar os dados. Ó, o S é o X, o S0 é menos 2. Olha que bacana, a posição inicial desse cara aqui ó, é menos 2 metros. O que está multiplicando o t aqui é o V0, o que está multiplicando o t aqui é o 4, ou seja, velocidade inicial menos 4 metros por segundo. Pronto, agora quem que está multiplicando o t quadrado aqui não é aceleração sobre 2? Quem está multiplicando o t quadrado aqui é o 2. Logo, ó, a pergunta que eu vou fazer, ó, que número que quando você dividir ele por 2, resulta em 2? Aceleração, portanto, vale 4 metros por segundo ao quadrado, entenderam? Ó, se você colocar 4 aqui, ó, 4 dividido por 2, 2 do jeito que está a função ali, bonitinha, aceleração, portanto, é 4. Se eu perguntar para vocês, ó, dá uma olhada aqui, ó, se eu perguntar, inicialmente, o movimento desse cara, ele é acelerado ou retardado? Dá uma olhada, ó, aceleração é 4 metros por segundo, velocidade é menos 4, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial menos 4 metros por segundo.
Velocidade inicial negativa, aceleração positiva, ou seja, sinais opostos. Ó, sinais opostos, o movimento, portanto, inicialmente é um movimento retardado. Então eu já sei que inicialmente esse cara estava se movimentando num sentido e que a velocidade dele vai estar diminuindo com o passar do tempo. Aí você pergunta para mim, Marcelo, qual que era o sentido do movimento desse cara? Dá uma olhada aqui, a velocidade inicial é negativa. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento. Então quer dizer que inicialmente, se a velocidade é negativa, o movimento desse cara inicialmente é um movimento retrógrado. Retrógrado por quê? Porque a velocidade inicial é negativa, ele está andando para cá, o sentido negativo da reta. Acelerado ou retardado? Velocidade e aceleração sinais opostos, o movimento, portanto, é retardado. O módulo da velocidade está diminuindo no decorrer do tempo. A partir dessas informações aqui, gente, ele pode pedir para você calcular qualquer coisa, qualquer coisa. Por exemplo, uma das coisas que ele pode pedir, fala, calcula para mim o instante em que ele inverte o sentido do movimento. O que quer dizer inverter o sentido do movimento? Vamos lá. Ele estava andando em um sentido, de repente, para ele inverter, ele tem que parar e voltar. Esse cara estava andando para cá, e está diminuindo a velocidade, que o movimento é retardado. Ele está andando para cá, em determinado momento ele para e volta. O instante em que ele inverte o sentido é o instante que ele está parado, ou seja, o instante que ele está parado, portanto, esse instante é quando a velocidade final dele é zero. Para a gente achar esse instante, vamos lá, vamos usar a função horária da velocidade, que é v igual a v0 mais at. Pronto, o instante que ele inverte o sentido é quando a velocidade é zero. Então, vou colocar zero aqui. A velocidade inicial desse cara é menos 4. A aceleração dele é 4 e o tempo é o que eu vou achar. Menos 4 passa para cá positivo, então vai ficar 4 igual a 4t. Passa para cá dividindo, t, 4 dividido por 4, t igual a 1 segundo. 1 segundo, portanto, é o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Essa função aqui também, ele pode, se ele questionar você assim, falar, determina para mim a posição dele no instante 1. Posição no instante 1, você vem no lugar do t aqui, você coloca 1. Posição no instante 5 segundos, põe 5 no lugar do t e acha a posição. Cuidado com o exercício que peça para você calcular a velocidade média, velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? É o ΔS sobre o ΔT. Não é uma função do movimento uniformemente variado. Aí você fala, Marcelo, então quando que eu vou usar V igual a ΔS por ΔT? V igual a ΔS por ΔT você só vai usar se ele pedir velocidade escalar média. O que você vai fazer nesse caso? Acha a posição dele naquele determinado instante inicial, acha a posição dele no instante final. Você tem a posição inicial e a posição final. Você tem o ΔS, que é a distância percorrida. Tendo a distância percorrida, ΔS, divide pelo intervalo de tempo, portanto, você calcula a velocidade escalar média. Não use V igual a ΔS por ΔT para calcular velocidade final, velocidade inicial. Esquece essa formulinha. V igual a ΔS por ΔT só no caso em que ele falar, se ele tocar no assunto, velocidade escalar média. Tudo bem, pessoas? Esse é o primeiro vídeo. Próximo vídeo eu vou falar sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Valeu!